porque morreu espiritualmente. Então, meus queridos e amados irmãos, o valente é Satanás. Os seus bens são as vidas que estão escravizadas pelo poder de Satanás. Mas, lá na cruz do Calvário, a Bíblia nos diz que há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo venceu Satanás e seus demônios e o poder das trevas lá na cruz. Aleluia. Jesus Cristo manietou, amarrou este valente, ou seja, Jesus inutilizou ele. Jesus inutilizou o seu poder. Jesus inutilizou a ação deste valente, ou seja, a ação de Satanás. Jesus o venceu lá na cruz do Calvário, através do seu sacrifício substitutivo. E a Bíblia diz então que ele venceu lá na cruz o pecado, ele venceu lá na cruz o inferno, ele venceu lá na cruz o diabo, ele venceu lá na cruz a morte. É verdade. Paulo retrata isso em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15, quando Paulo exclama aos Colossenses dizendo que a cédula de dívida que era contra nós, Jesus encravou lá na cruz do Calvário. E a Bíblia nos diz que além de encravar lá na cruz a cédula de dívida que era contra nós, a Bíblia diz que ele triunfou sobre os principados e mandaram. Ele triunfou sobre as potestades lá na cruz e os expôs publicamente. Tem uma tradução que diz que ele humilhou Satanás e seus demônios e toda a sua ordem através do seu desfile de vitória, do seu desfile triunfante lá na cruz. A cédula de dívida era a lei, meus irmãos, que o homem não conseguiu cumprir completamente e executar a justiça de Deus. Mas Jesus, o homem perfeito, ele cumpriu completamente a lei de Deus. E ele encravou lá na cruz a cédula de dívida que era contra nós. Portanto, lá na cruz, Jesus Cristo nos livrou do poder da lei, do pecado, da morte. E ele derrotou Satanás. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus manietou o valente, amarrou ele, entrou na casa dele, roubou os seus bens, no sentido de dizer, libertou aqueles que eram escravizados por ele. Lá na cruz, Jesus venceu toda a maldição do pecado por nós. Isaías 53, o servo sofredor, diz a Bíblia, que ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que traz a humanidade estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas machucaduras, a humanidade foi sarada, a humanidade foi curada dos seus pecados. A Bíblia diz que a morte de Cristo rasgou o véu do templo de alto a baixo, o véu do Antigo Testamento, a cortina que separava o lugar santo dos santos. Lá no Santo dos Santos estava a arca, representação máxima da presença de Deus, e anualmente o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos para oferecer sacrifício em favor dos pecados do povo. Mas o sumo sacerdote não podia acessar o Santo dos Santos de qualquer jeito, ele tinha que preparar-se anteriormente, e quando ele entrava lá, ele entrava com uma corda amarrada na cintura, com um sino pendurado. Se o sacrifício fosse aceito, ele tocaria o sino e todos do lado de fora saberiam que a glória de Deus não fulminou o sumo sacerdote. Mas a Bíblia nos diz que quando Jesus, o sumo sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, o